Boa noite a todos os irmãos. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 2 de Josué, onde vai falar sobre os 2 espias em Jericó. Eu vou ler um pequeno trechinho aqui, para a gente então entrar na palavra. Capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó, Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu e eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, de Sion e de Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Palavra de Josué, palavra do nosso Senhor Deus. Irmãos, realmente é uma história muito interessante, essa história dos espias e de Raabe. Eu quero aqui dizer sobre esse episódio. Antes de mais nada, eu peço para que os irmãos dê o seu like, compartilhe esta mensagem e também se inscreva em nosso canal O Despertar 607. E aqui quem vos fala é o pastor Adilson Teles. Muito bem, irmãos. Nós sabemos muito bem dessa história, o que realmente de fato acontecera. Josué manda 2 homens para fazer a espionagem em Canaã.
num local chamado Jericó, naquele reino. E esses homens então chegam naquele local, mas logo em seguida são descobertos por aqueles cananeus que ali residiam naquele local. E eles viram que aqueles dois espias, eles estavam na casa de Raabe, que no caso os dois homens, que no caso era o Salmão e mais um outro. Então eles estavam ali e eles foram descobertos. E o pessoal mandaram a guarda aí atrás daqueles homens. E o mais interessante de tudo isso, irmãos, que eles estavam na casa de uma prostituta. E essa mulher, então, vendo a situação e o perigo que aqueles homens corriam, terminou escondendo aqueles homens. Então, diante de tais situação, aquela mulher, ao mesmo tempo que estava ali tentando alertar eles, olha, vieram aqui e tal e coisa, e estão à procura de vocês, a gente observa que aquela mulher poderia muito bem delatar aqueles dois homens. Ela não conhecia eles. E aí? Ela realmente não conhecia eles. Mas ela, por um impulso de saber que aqueles homens representavam Deus, um Deus todo-poderoso. Olha só, uma mulher que era apenas uma prostituta. Então ela sabia da história daquele povo hebreu. Então, por causa disso, ela começou a sair em defesa deles e contra o próprio reino onde ela habitava. E então esses homens pediram, para que realmente ela não denunciasse eles. E ela jurou, não, eu não vou fazer isto, de modo algum. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Quem sou eu para desafiar um Deus todo-poderoso que abriu o mar vermelho, que tirou todos vocês do Egito? Olha que coisa interessante. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Para desafiar um Deus tão grande, tão poderoso, que fez maravilhas, que tirou o povo com aquelas 10 pragas, aqueles sinais, e depois ainda abriu o mar vermelho. Eu não posso jamais. Então ela pedia, de certa forma, uma certa clemência, porque na hora que viesse o exército dos hebreus, que desse uma retaguarda para a família dela. Então aqueles dois espias, você tem a minha palavra, que nada de mal irá acontecer com você e com a sua família. Ou seja, Deus estava dando livramento para uma pessoa que tinha acabado de testemunhar a grandeza de Deus. Porque o pedido de Deus era destruir tudo ali, todas as pessoas. No entanto, no meio de todo esse povo, então tinha aquela senhora, aquela pessoa por nome de Raabe, que era muito conhecida na cidade, que trabalhava em um bar. Então, irmãos, a gente entende o quanto que Deus ele trabalha na vida daqueles que o
temem, daqueles que oram, daqueles que buscam. Então, exatamente isso que estava ocorrendo naquele momento. Deus estava dando livramento para aquela Raabe. E o mais interessante, que dos espias se apaixonou por ela. E ela disse que como que ela podia saber que eles iam dar o livramento para elas, para aquela família. Não se preocupe, porque assim como você fez por nós, Deus vai fazer por vós, por toda a sua família. Então foi isso que aconteceu. Então, quando a gente observa as coisas ao nosso redor, que as coisas estão difíceis, estão complicadas, mas se você é uma pessoa que procura Deus, você é uma pessoa que teme a Deus, que ora a Deus, que busca a santidade, Deus vai entrar com providência em favor de você, irmão. E é por isso que a Bíblia vai dizer lá em Salmo 91, 1000 cairão de um lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. É exatamente isso que iria ocorrer com Raabe e com toda a sua família. E quando aqueles dois espias chegaram para Josué, assim que eles regressaram ao acampamento dos hebreus, então ele contou tudo o que realmente tinha acontecido. Então, Raabe, foi contada a história de Raabe, foi contada a história da família. Então, Josué deu a sua palavra. Nada de mal irá acontecer com essa família. Terá o livramento de Deus essa família, por ter ajudado os espias. Então, neste interim, irmão, a gente observa que Deus ele faz exatamente por cada um de nós. Quando a gente procura, quando a gente está no caminho do trabalhar de Deus, Deus entra com providência. Nós estamos num momento presente, iniciando um ciclo na história, chamado período do fim. Nós estamos iniciando na história, nesse momento, o período da grande tribulação na terra. E como é que Deus vai livrar os seus no momento da aflição? Ele vai livrar aqueles que o buscam, aqueles que oram, aqueles que o temem. E é por isso que foi pedido para que nós fizéssemos as nossas orações no dia a dia. Então é dessa forma que Deus está trabalhando. É dessa forma que Deus está dando livramento, irmãos, para cada um de nós, para mim e também para vocês. Ou pelo menos aqueles que o buscam. Porque Jesus disse que quando chegasse essa época, a época do fim, seria uma época semelhante à época do dilúvio. Na época do dilúvio, isso Jesus falando, as pessoas comiam, bebiam, casavam e faziam uma série de coisas.
e não estava nem aí com Noé e com a sua arca. Pelo contrário, eles tiravam sarro de Noé. Porque Noé estava fazendo a arca em um lugar alto. E a gente sabe que quando você vai fazer um grande navio, um barco dessa natureza, você faz ou na água ali, no rio, ou no mar, na praia, ou pelo menos ali por perto. Mas Noé estava fazendo um barco, o qual levou 120 anos, no lugar mais alto, na montanha mais alta, que para muitos soava como um grande absurdo. Mas era dessa forma que Deus ia trabalhar, porque ia se encher de água a todos os lugares. Então teria que ficar num lugar bem alto, só que as pessoas não sabiam disso. Então Jesus está fazendo uma comparação. Da mesma forma que foi na época de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, no período da grande tribulação. Então é dessa forma, irmãos. É dessa forma que vai acontecer. Porque o trabalho do fim chegou. O momento é agora. É tudo questão de tempo. E as coisas vão começar a acontecer. Para não dizer que já está acontecendo. Então, é dessa forma. Será que as pessoas estão preparadas para esse tipo de coisa? A Bíblia diz que devemos orar. A Bíblia diz que você tem que resistir ao maligno, ao inimigo. Resistis ao inimigo. Resistir ao demônio. E ele sairá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma que Deus está colocando em pauta todo o trabalho no período do fim. Que é uma situação tão semelhante naquele momento que aconteceu aquele episódio com os espias, com Raabe, e também da época do dilúvio. E Deus então pôde salvar aqueles que o temeram. Lá na época do dilúvio, quem se salvou foi a família de Noé e toda a sua família. Na época de Jericó, quem se salvou foi só a família de Raabe, ali naquele reino de Jericó. É assim, irmãos. É assim que Deus vai fazer na nossa época. Aqueles que buscam Jesus serão poupados. Mas aqueles que não buscam Jesus, que não tem a palavra, que não foi selado, que não está debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro, infelizmente, não sei o que pode acontecer. Então vamos torcer para que nós não tenhamos o mesmo fim. Por isso que é preciso buscar a palavra, buscar esse momento, nesse momento que nós estamos vivendo, do qual está difícil para todo mundo. Então, o momento é este. O momento é este de poder Deus poder dar o livramento, desde que o busque a palavra, desde que se converta, desde que você se arrependa.
em nome de Jesus. Amém? Então fique com esta palavra em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like e busque cada vez mais a Jesus, porque o momento chegou. Fique na paz e que Deus possa abençoar.